Beleza pura, qual seria o quarto degrau? Agora o bagulho começou a ficar sério, hein? Agora o bagulho começou a ficar sério. Por quê? Tudo isso que eu falei até aqui, tudo isso que eu falei até aqui o degrau 3, a coisa é bastante teórica, né? Bastante teórica, que é o alicerce, vamos dizer assim. Aqui agora a coisa começa a entrar na prática real, né? Então o que acontece? Uma coisa que é muito importante, principalmente para quem está começando, tá? Porque para o cara que já tem experiência, não existe limite para o que ele faz, né? Não existem regras para o que ele faz. Cada situação que ele pega, ele pode trabalhar com abordagens totalmente diferentes. Ele não fica preso a nada. Por quê? Ele já tem um desenvolvimento auditivo e uma experiência que dá para ele essa segurança. Agora, quando o cara está começando, ele fica muito perdido, justamente porque não existe certo e errado em termos de equalização, né? São muitas as possibilidades. Então, quando o cara está começando, ele precisa ter um pouco dessa segurança, um caminho mais assim, mais claro para ele seguir. E aí eu aconselho que o cara domine, no quarto nível, ele domine os alvos, tá? Então o que são os alvos? Alvos são características, tá? São situações que você já espera para um determinado elemento dentro de uma mixagem. Então, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que cada bumbo é um bumbo. Para quem trabalha com eletrônico, cada kick é um kick. Cada sample que você pegar, cada sintetizador que você regular, você vai gerar um som único daquele kick. Da mesma forma, cada tambor que você pega para gravar, com todas as variações possíveis ali, acaba saindo um som único também daquele bumbo. E é por isso que é tão difícil você estabelecer coisas muito decorebáticas para resolver a questão da equalização, da compressão e tudo mais. Porque as condições, as situações no áudio, elas tendem a ser muito específicas, né? Porém, ao mesmo tempo, existem algumas coisas que são algumas características que podem ser esperadas. Eu espero que um bumbo ele seja bastante proeminente em subgrave. Eu espero que esse bumbo tenha bastante potência no início dos médio graves. Eu espero que ele tenha ali, principalmente os bumbos reais, bastante ocorrência de médios graves que possam embolar. E eu sei também que determinadas abordagens podem ajudar muito um bumbo, como por exemplo, somar um pouco de médio agudo, somar um pouco de brilho, para que esse bumbo corte, principalmente as bases mais densas, né? Esse bumbo ele vai conseguir cortar essas bases mais densas se ele tiver um pouco mais de médio agudo, se ele tiver um pouco mais de agudo. Então o que são isso? O que são essas características que eu falei? Eu chamo isso de alvos. Você já tem na sua cabeça mais ou menos uma coisa que você está mirando. Você já vai sabendo, olha, eu já estou esperando isso aqui, eu já acho que pode ter isso aqui, vamos ver se tem mesmo, se tiver, eu vou atacar dessa forma, tá? Então, na verdade, quando você tem uma coleção desses alvos, você já tem um ponto de partida, você já começa aquela equalização já mais ou menos sabendo o que você vai fazer. Então é por isso que eu de vez em quando crio, né, os guias, né, ou as tabelas de frequência ou tabelas de equalização. Muita gente aí deve ter esbarrado já com alguma tabela que eu disponibilizo. Então, essas tabelas, elas são muito bacanas porque elas te dão esse ponto de partida. Mas como eu falei, não adianta nada você ter uma tabela dessa aqui se você não aprendeu o que vem antes, que é o quê? As ferramentas do equalizador, o treinamento auditivo, as regras de comportamento do equalizador, e se você também não tiver o que vem depois, porque às vezes eu te dou uma guia desse aqui, isso é legal porque vai te ajudar a lembrar na hora que você for equalizar. Mas se você não me viu fazer, me ver, mas qualquer outro profissional, se você não viu um profissional trabalhando os detalhes daquela equalização, eu tenho certeza que o guia ele vai ficar cheio de buraco. Você vai ficar cheio de dúvida, porque você não vai saber, na verdade,
todos os cuidados que estão relacionados quando você bota a mão na massa de verdade. Então, os alvos são muito importantes. É muito importante que você colecione esses alvos, porque isso vai te ajudar a ter consciência. Aqui a gente está falando de ter consciência na hora de equalizar. Mas é importante você dominar o que vem antes e o que vem depois. Então a gente pode partir agora para o próximo degrau, que é o quê? Justamente a exemplificação na íntegra, tá? E aqui eu já vou pegar um gancho para começar a falar da questão de você ter uma orientação, tá bom? Chega um ponto em que você precisa ver alguém fazendo. Quando você queima etapa e já pula para isso, sem ter cumprido esses degraus anteriores, a chance maior é que você faça uma salada de informação na sua cabeça, tá? E trabalhe totalmente no escuro, dando tiro no escuro, tá? Então é muito importante que você faça o que vem antes, mas a exemplificação prática na íntegra, quando ela é bem feita, quando ela tem um alicerce para você chegar lá, ela é muito importante porque são muitos os detalhes que você precisa ficar atento e são muitas particularidades de cada elemento, de cada equalizador, tá? Então, quando você pegou um alicerce e você agora vai para o nível de ver uma exemplificação prática, você tem condição, porque você pegou aquele alicerce, de entender todo esse detalhamento. Todo esse detalhamento ele é fundamental para que você vá para o próximo estágio, que é o quê? Botar a mão na massa. Vocês vão ver que eu vou chegar no final desse documento e eu vou falar que não se aprende áudio sem botar a mão na massa. Então, para você estar pronto para colocar a mão na massa, é muito importante que você tenha uma fonte em que você veja uma exemplificação prática na íntegra, ali, botão por botão, tá? Você vê alguém fazendo todos os cuidados, desde que começa até quando termina toda uma equalização, toda uma compressão, toda uma mixagem, toda uma produção. A exemplificação prática, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante porque ela é o seu roteiro para que você possa repetir o processo. A gente vai ver agora, eu vou bater na tecla agora pra caramba e vocês vão entender a importância da repetição no processo de aprendizado, de assimilação, de desenvolvimento das habilidades de áudio, da habilidade de equalização, e seja lá qualquer outra que for. Hoje a gente está focando em equalização, não é diferente para o equalizador, tá bom? Uma vez que você pegou um conteúdo seguro, confiável, que é abundante e que você viu essa exemplificação prática todinha ali, você entendeu, você viu o cara lá rodando os botõezinhos todinhos, agora é a hora de você fazer o quê? Qual é o degrau que você vai subir agora? É o degrau número 6, em que você vai repetir esses exemplos e você vai repetir fazendo o quê? Você vai repetir assistindo os vídeos e anotando aqueles pontos que você considera que são os pontos mais importantes, tá? Então, eu até coloquei aqui, ó. Um dos maiores erros é confiar na memória e tentar relembrar horas de conteúdo sem ter assimilado esse conhecimento de fato. Cara, isso aqui eu puxo orelha de muito aluno, tá? O cara pega, compra o curso, assiste um curso de 6 horas, uma vez, aí quer sentar e achar que vai acontecer um milagre, tá? Então eu sempre falo muito isso, eu não vendo milagre. O que eu vendo é um caminho seguro para você se desenvolver na velocidade maior possível, tá? Você tem que estar consciente de que existe um desafio, tá? De que produção musical, de que áudio, de que mixagem não é uma coisa para qualquer um. Você tem que estar disposto a enfrentar alguns desafios. E um dos desafios principais é ter a paciência de repetir a fórmula, as fórmulas que você
teve acesso. Então, uma vez que você pegou um conhecimento ali, você pegou uma exemplificação prática em vídeo, na íntegra, o que você vai fazer? Sentar o rabicó com paciência na cadeira e vai botar o vídeo ali para rolar e vai começar a repetir aquilo, tá? E vai anotar. Ah, tá, no bumbo fez isso, fez aquilo. Depois ele fez para a caixa. Na caixa ele fez isso, fez aquilo. Por que eu não dou essas anotações já num PDF para o cara baixar? Porque não adianta. A parte da anotação serve para que você assimile e você comece a memorizar o processo de equalização. Com o tempo, de tanto que você equaliza, aquilo fica fluido. Você já sai fazendo automaticamente. Mas para você chegar nesse modo automático, isso leva um tempo. E o que acelera você chegar nesse modo automático? Você ter a paciência de reassistir e você começar a anotar. Porque nada melhor do que escrever para você guardar uma informação. Os próximos degraus são os degraus da repetição. Na primeira vez, na primeira repetição que você fez, no degrau 6, você fez o quê? Você repetiu assistindo os vídeos e anotando. A próxima repetição que você vai fazer é sem os vídeos. Você vai fazer a sua repetição, vai repetir aquela fórmula que você aprendeu só com as suas anotações, tá? Porque aí você vai colocar à prova as suas anotações. E as anotações, eu coloquei aqui, ó, são como rodinhas de uma bicicleta. Não tem quando o molequinho tá lá aprendendo a andar de bicicleta? Pô, ele começa com a rodinha, por quê? É uma coisa que dá uma segurança para ele. Depois, conforme ele vai pegando a segurança, ele tira uma rodinha, depois ele tira outra. Então é esse processo que a gente vai fazer. Você vai pegar uma coisa que você pode se apoiar, né? Não tem problema nenhum nisso. E conforme você vai ganhando a segurança, justamente porque você tem aquele apoio, você vai abrindo mão daquilo com o tempo. Qual é o próximo degrau? Aí sim, o próximo degrau, você vai fazer uma repetição, só que essa repetição agora, ela vai ser uma repetição em que você vai utilizar a sua memória. Você vai tentar pela primeira vez abrir mão da sua rodinha e você vai tentar lembrar daquilo que você viu e aplicar, tá? Agora, uma dica que eu te dou, que é muito importante, é o quê? Quando você pega um material, sei lá, você pega uma música, ou você está num curso e você viu aquela música ali sendo exemplificada. Antes de você tentar aplicar aquilo que está sendo aplicado em uma música, melhor, vou repetir. Antes de você tentar replicar aquilo que está sendo mostrado em uma música, numa outra música diferente, é muito importante que você consiga replicar na mesma música. Por isso que é importante que a exemplificação prática que você esteja assistindo, ela tenha os multitracks para você poder baixar e para você poder repetir. Parece um exercício de cara né, que tem limitações mentais, mas não é simples. Mesmo se você pegar exatamente as mesmas tracks com os mesmos plugins, você vai ver que não é tão fácil tirar o mesmo som. Então, esse estágio aqui, em que você consegue repetir mentalmente, mesmo que seja numa mesma música, aquilo que você viu num vídeo, vai ser uma coisa que vai te elevar para um nível realmente maior. E isso aqui, uma vez que você conseguir reproduzir, conseguir tirar o mesmo som que você viu ali na exemplificação, você conseguir reproduzir aquilo mentalmente, ali você começou a chegar num nível em que a coisa realmente está começando a ficar assimilada, tá? E aí, por fim, vem os últimos 2 degraus. E quais são os últimos 2 degraus? É quando você vai repetir agora, aí sim, numa outra música, você vai pegar uma outra música que não é aquela música, vamos dizer assim, fácil, porque você tem tudo ali, explicadinho, já funcionando. Você vai pegar uma outra música, você vai pegar uma produção sua, você vai baixar uma multitrack da internet, aí você vai retomar suas anotações para ficar um pouco mais fácil e vai pegar suas anotações e vai tentar aplicar aquela fórmula naquela música que você não viu ainda a coisa funcionando, tá? E aí, o último estágio, que é a hora que você fala assim, não, agora eu sei equalizar, agora eu equalizo, agora eu me viro em qualquer situação. É quando você vai pegar uma música totalmente desconhecida e vai equalizar, e vai fazer a coisa toda da sua cabeça, toda da sua memória, sem errar, é claro, chegando num ótimo resultado, tá? Então isso que eu passei aqui para vocês, é
o que eu ensino dentro do meu material, tá? Dentro dos meus cursos, é o que eu puxo a orelha dos meus alunos, sempre nos grupos de suporte, sempre quando alguém vem conversar comigo. Esse aqui é um processo que eu levei anos para perceber onde a galera estava errando, tá? Então eu estou te economizando anos de erros, anos de um resultado medíocre, anos de amadorismo, simplesmente te apresentando um roteiro de degraus com as habilidades que você tem que adquirir e como que você vai praticar para se tornar um cara, um profissional que realmente tira som, um profissional que realmente tem credibilidade, um profissional que não tem insegurança na hora de pegar a produção dele e colocar no mercado, né? Ele está totalmente alinhado com os padrões comerciais, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo até aqui. Eu vou pedir para vocês 10 minutinhos, 15 minutinhos para eu apresentar o curso Turbo Mix, que é a solução que eu aconselho para quem quer resolver essa parte de equalização e não só isso, aprender também as outras ferramentas, compressão, saturação, reverb, delay, limiter, de-esser, blá blá blá, blá 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 blá, todas essas ferramentas que estão relacionadas com o processo da mixagem, tá bom?